Amados, vamos hoje meditar sobre um texto bastante conhecido, um texto que se encontra no livro de Jeremias, um texto muito conhecido, já muito pregado. Nós faremos alguns enfoques que eu acho importante nesse momento. Abrimos nossas Bíblias, então, abramos as Bíblias, meus amados, em Jeremias 17. Jeremias, capítulo 17, dos versos 5 a 8. O texto nos traz a seguinte palavra: Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor, e sua esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Pai, tua palavra foi aberta, foi lida, e agora, Pai, precisamos que o teu Espírito Santo nos impulsione, nos ajude e traduza para os nossos corações efetivamente esta mensagem. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amado, na palavra de Deus, nós temos a descrição de vários profetas, de vários personagens, e vemos que esses profetas sempre tiveram grandes desafios pela frente. Jeremias, nós sabemos, era de uma família sacerdotal e profetizou no reino do sul, em Judá, nos reinados, começando no reinado de Josias, passando por Jeocás, Joaquim, Zedequias e Gedelias, até o início do período e uma parte do cativeiro, inclusive. Ficou pregando até o momento em que o forçaram a fugir para o Egito. E Jeremias não teve uma vida fácil. Teve, sim, uma missão bastante árdua. Falar para um povo obstinado, religioso, mas que estava muito longe da verdadeira palavra de Deus. Talvez Jeremias tenha sido um dos homens que foi tratado com maior desrespeito por Israel. Acho que ele só perde nesse desrespeito como Jesus foi tratado também por desrespeito pelo povo de Israel. Ele foi profundamente desprezado, foi tratado como traidor, porque ele pregava contra a resistência de Judá frente ao exército babilônico. O povo de Judá, confiando em falsos profetas e confiando no templo, na presença do templo do Senhor em Judá, acreditavam que eles seriam intransponíveis as suas muralhas e seriam invencíveis, e o exército babilônico ao redor jamais entraria em Jerusalém. Jeremias, pelo contrário, contraditava isso e dizia assim: a palavra do Senhor diz o contrário. Isso é um destino pelo pecado e, portanto, vamos nos entregar. O sofrimento será menor. E por isso ele foi considerado traidor pelo povo, foi considerado traidor pelo rei, foi considerado traidor, e por isso ele foi tão castigado, tão desprezado, tão humilhado da forma que Jeremias foi. As suas profecias contraditavam de tal maneira as decisões do reino e a vontade do reino, que o rei Joaquim chegou ao ponto de destruir suas profecias, seu rolo, quando foi lido diante dele. Pôs no fogo, queimou, destruiu, não é?
e prendeu Jeremias e prendeu também o seu escrivão, Baruque, que mais tarde teve que refazer todo o livro e escrever tudo de novo, amando de Deus, porque Deus assim o ordenou escrever. E graças a essa obediência a Deus é que nós temos até hoje nas nossas Bíblias as profecias e o livro de Jeremias. Ele foi conhecido e ficou reconhecido então como o profeta chorão, por causa das suas lamentações, na verdade, porque seu sofrimento, seu sentimento de dor, não é? E pelo fato da permanente insistência dos seus conterrâneos a continuar acreditando na mentira de falsos profetas. Existe um paralelo muito importante que nós podemos fazer entre a vida de Jeremias e o apóstolo Paulo, porque ambos tiveram amor pelos perdidos, desejaram a salvação do seu povo, da sua nação, mas ambos foram rejeitados pelo seu próprio povo. Ambos sentiram agonia na alma quando contemplaram que o povo não só rejeitou a sua missão, mas, acima de tudo, rejeitavam a verdadeira palavra de Deus. Então, Jeremias foi um profeta e um homem comprometido com a obra do Senhor e a verdade. E a mensagem que foi dada por Deus não foi fácil de anunciar, não. Hoje, nós podemos ver muito isso. Poucos estão tendo a coragem de falar a verdade do Evangelho. Poucas igrejas falam do pecado. Poucas igrejas falam do juízo de Deus. Poucas igrejas falam das verdades bíblicas, porque não querem desagradar o povo. Felizmente, nós estamos numa igreja que tem preservado as verdades bíblicas. E por isso, para nós, é uma bênção maravilhosa. E essa igreja cresce, porque as pessoas que aqui procuram a verdade bíblica, procuram ver aquilo que de fato Deus tem para nós. Não é fácil. Eu sei que não é fácil. Eu sei que os pastores dessa igreja, em especial o reverendo Levi, têm sofrido nessas situações. Mas a verdade tem sido dita dentro desse púlpito. Goste ou não goste, queira ou não queira, a verdade tem que ser dita, assim como Jeremias também o fez. E o texto em questão que nós lemos é um oráculo de Deus, é um oráculo do Senhor, é um Neum Yahvé, é um assim diz o Senhor. Ou seja, é a palavra do próprio Deus, e que Jeremias apenas repete. É interessante que esses versículos, eles contêm uma construção típica da poesia hebraica. A poesia hebraica, ela não é baseada em rima, em métrica, mas ela é baseada em paralelismo de ideias, de pensamentos. Então, podemos dizer aqui que nós estamos diante de um profetismo poético. É um paralelismo antitético, isto é, o primeiro pensamento descreve o maldito, e depois o outro pensamento falará sobre o bendito, ou seja, a antítese do primeiro pensamento. E é assim que funciona, é assim que é a construção da poesia hebraica. E aqui, Jeremias lança mão, então, desse artifício. Eu peço que os irmãos mantenham suas Bíblias abertas, para nós analisarmos com clareza qual é a mensagem de Deus aqui. No verso 5, nós vemos então: maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Primeiramente, aqui nós temos que eliminar um mito criado a partir desse texto, e que achando que nós não devemos confiar então em ninguém. Nenhum ser humano é confiável, eu tenho que ficar isolado. O que ele está afirmando aqui é que o ser humano é falho, ele não é 100% confiável. O que Deus está dizendo é que nós, na verdade, não devemos confiar em nós mesmos.
Não devemos confiar na nossa humanidade. Achar que nós temos capacidade de resolver tudo e que nós não dependemos de ninguém. Então, se nós partirmos desse mito que o homem não é confiável, você não pode confiar no teu advogado, você não pode confiar no teu médico, você não pode confiar no motorista do teu Uber, você não pode confiar em ninguém. E não é isso que Deus está falando aqui. Deus está falando exatamente da confiabilidade na humanidade, no coração falho do homem. E quando ele fala em maldito, ele está, obviamente, tratando de uma maldição, tá certo? Que vem inerente ao homem. Não daquela maldição de Deus sobre a vida da pessoa, ou aquelas maldições que as igrejas costumam pregar, essa coisa toda. Mas da maldição das nossas próprias escolhas, a maldição da escolha humana, a maldição do erro humano. Depositar a nossa confiança em nós mesmos, meus amados, ou em outras pessoas, 100%. Existe uma frase bastante interessante que diz assim: nós fazemos as escolhas e as escolhas nos fazem. Somos frutos, então, das nossas decisões e sofremos as consequências de cada uma delas, de cada um dos nossos atos. É a lei da semeadura, e nós conhecemos isso muito bem. Nós colhemos aquilo que plantamos. Ninguém planta urtiga e vai colher alface, vai colher urtiga. O homem que pensa que sabe tudo, que não precisa de ninguém, que fecha as portas para o mundo criado por Deus, tão belo e tão bonito para ser usufruído pelo homem, maldito é esse homem, porque ele confia na sua visão humana, na sua própria capacidade, na sua natureza decadente e corrompida. E isto é confiar em si mesmo. Confiar, o texto fala, a palavra aqui é confiar. De onde que vem o verbo confiar? Que deriva? Deriva de confiança. Confiança. Ou seja, aquele que tem um fiador. Eu preciso de uma fiança. Isto é, eu sou o meu próprio fiador. Eu tenho confiança em mim mesmo. Confie em si mesmo. A si mesmo se basta. E acaba com isso, nessa confiança, autoconfiança, se apartando de Deus. É isso que o versículo está falando. E esse homem aparta o seu coração de Deus. Ou seja, ele promove, essa autoconfiança promove um divórcio espiritual. Então, confiar no 100% no homem, tá certo? E confiar em Deus são coisas que se excluem mutuamente. Confiar no homem significa depender apenas da capacidade humana. A autoconfiança talvez seja o maior perigo para o crente. Quando vocês vão aos psicólogos modernos, o que eles falam que você tem que ter? Autoconfiança. A autoajuda não fala isso? Os coaches não ensinam isso? Autoconfiança para você vencer na vida? Mas isso não é o segredo. A palavra de Deus está me falando outra coisa. Está me falando que eu vou obter aquilo que Deus tem para mim, na medida que eu confio em Deus. A autoconfiança talvez seja o maior perigo do crente. Confiar em riquezas, na força física, na própria sabedoria, isso é uma falsa segurança. É uma segurança frágil como é a teia de aranha. Qualquer coisa vai se romper. Portanto, meus amados, frequentar igreja, ser religioso, não é? Isso não salva ninguém. Isso não salva ninguém. Existe uma passagem bíblica, até ontem nós estávamos meditando sobre isso, eu comentei isso com Marilena na hora do almoço. Uma passagem que é muito pouco pregada, talvez nós temos que preparar um sermão sobre isso, e vai chocar muita gente.
que se encontra lá em Mateus 7:23, quando o Senhor diz, quando a pessoa chega no dia do juízo, e Jesus vai se dirigir a eles e vai dizer o quê? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticam a iniquidade. Nunca vos conheci. Mas nós não falávamos em Senhor, Senhor, fizemos milagres, expulsamos demônios, pregamos a tua palavra? Nunca vos conheci. Nunca. Esse é um texto difícil de pregar, não é, reverendo? Talvez seja o mais difícil, que os pastores não queiram nunca, têm dificuldade em pregar, nem querem pregar sobre isso, porque é um texto difícil. Então é uma segurança frágil, quando nós não estamos de fato, tá certo? Vivendo de acordo com aquilo que a palavra diz. Essa é a mensagem de Jeremias. Veja como é que começa a mensagem dele aqui. Não é para menos que Jeremias foi apedrejado, jogado no poço, né, na cisterna, sofreu, foi preso. Ele falava umas coisas que machucavam mesmo. Mas não era ele falando. Assim diz o Senhor. Era Deus falando. E no verso 6, vai piorando a coisa. Porque ele diz assim: porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. A situação do homem que só confia no homem vai piorando a cada dia. Ele é comparado aqui a um arbusto solitário no deserto. E talvez seja a pior descrição, pois a pior dor que pode existir é a dor da solidão da alma. A descrição aqui é de um arbusto, não é de uma árvore, mas de uma planta frágil, pequena, que não tem muita utilidade no deserto. E quem tem solidão de alma não consegue ver qual a utilidade em continuar vivendo, nem quando vem o bom. Arbusto solitário é aquele arbusto que fica no deserto, num lugar solitário, sem capacidade de reproduzir. Porque como é que planta se reproduz? Ela precisa de outra planta, para que haja uma miscigenação de pólen em uma com outra, que eles possam se produzir. Senão não há produção. Então ela fica ali sozinha, solitária, vai definhando, não é? E até morrer. Solidão, o isolamento, a falta de convivência, então, não permite enxergar quando as coisas mudam. Não vê nada mudando. Ele não consegue ver o bem quando o bem vier. Nem isso ele vai enxergar. É a descrição aqui de algo tão grave, de uma situação que só vai piorando a cada dia. E esse arbusto definha e vira palha, sem vida, palha que qualquer vento carrega. O Salmo 1 define esse homem, quando ele diz lá no Salmo 1, versículo 4, e diz assim: os ímpios são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Então essa é a descrição do homem que confia na própria humanidade, que confia só em si, e acha que ele tem capacidade de enfrentar o mundo, de resolver todas as coisas, ou nós que podemos confiar, o homem vai salvar. Não vai. Ninguém vai nos salvar. Já estamos sabendo aqui com clareza o nosso tema dessa igreja, a nossa verdade bíblica, que está impressa: quem salva é só Jesus, desde o primeiro dia que essa igreja foi organizada. O hino que foi o primeiro hino cantado nessa igreja, qual foi? Quem salva é só Jesus. Primeiro hino cantado. Mas, em contrapartida, Jeremias agora fala a segunda parte da profecia, no verso 7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Então aqui ele descreve uma bênção do homem que confia primeiramente em Deus
e que deposita a esperança em Deus. Não é que ele não confia plenamente em ninguém. Ele pode confiar nas pessoas, mas primeiro eu tenho que confiar em Deus. É isso que ele está dizendo. Eu posso confiar numa pessoa, mas primeiro eu vou perguntar para Deus se essa pessoa é confiável. E Deus vai me dar essa certeza ou não. Primeiro Deus tem que me confirmar isso. Bendito aquele que entrega tudo a Deus, sua vida, seu caminho, o seu futuro, as suas decisões. Salmo 37, verso 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, depositar confiança em Deus, no Senhor, é a certeza de que Ele é o fiador da nossa alma. Ele é o fiador da nossa salvação. Lembram da palavra confiança? É confiança. Ele que fiancia, Ele que é o fiador. Então, se o Senhor estiver na frente, se Ele for o fiador, o caminho certo vai se abrir. O mar vermelho vai se abrir. O céu se abrirá. E nós veremos anjos subindo e descendo nessa escada do céu. Agora veja bem que o versículo chama com muita atenção: cuja esperança é o Senhor. O que é esperança? Esperança é a capacidade de esperar, de vencer a ansiedade. É um ato de fé. Mas o texto não fala que a esperança está em Deus. Veja, o versículo não está falando isso. Ele está falando que Ele é a esperança. Ele é a esperança. Não é esperar aquilo que Deus tem para mim, a bênção que Ele pode nos dar, mas simplesmente depositar naquilo que Deus é. Ele pode não me dar nada, mas Ele já me deu a graça. A graça basta, não basta? A graça basta. Nós adoramos a Deus por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele faz. Pelo fato simples de Ele ser Deus. Isso é reconhecer que Deus é o soberano absoluto, que tem o controle de tudo, e só prevalece os seus propósitos e a sua vontade. Ponto. Isso é soberania absoluta de Deus. Isto é rendição do homem que admite sua fraqueza humana e se rende aos pés do Senhor. É esta capacidade de reconhecimento, e esta capacidade de reconhecer isso, de reconhecimento, provém do próprio Deus. Isso é feito através do Espírito Santo de Deus. É o arrependimento do pecado e confiar no autor e consumador da fé. Isso é um ato de fé. Ver Deus como Ele é a nossa esperança. E no verso 8, então, ele vai dizer: porque Ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Agora a comparação não é mais com um arbusto, mas é com uma árvore. O homem que confia no homem é arbusto. O que confia em Deus é árvore. E aqui provavelmente ele está usando o exemplo da tamargueira, o shell, se quiser, no hebraico. A tamargueira é uma árvore muito citada na Bíblia, e que existe nas várias regiões lá do Oriente Médio. Ela foi citada a primeira vez na Bíblia em Gênesis 21, 33, quando Abraão, após firmar a aliança com Abimeleque, plantou tamargueiras em Berseba para invocar o nome do Senhor, o Deus eterno, e representar aqui um memorial duradouro. Diz a palavra de Deus: plantou Abraão tamargueiras em Berseba e invocou ali o nome do Senhor, o Deus eterno. E ela é uma árvore diferente, porque ela é uma árvore muito resistente.
Ela é capaz de lançar raízes com uma profundidade tão grande em busca de água, que as raízes alcançam de 80 a 100 metros de profundidade. É uma árvore que prospera onde poucas outras sobrevivem, simbolizando a resiliência do homem abençoado, do homem bendito, mesmo em situações difíceis. Mesmo em terras áridas, ele nunca deixa de ter folhas, que fornece um fruto apreciado pelos viajantes do deserto e uma sombra refrescante. No livro de 1 Samuel, nós podemos vir lá em 22:6, depois os irmãos podem verificar, podemos ver o rei Saul descansando à sombra de uma tamargueira. E quando ele morreu, ele também foi sepultado aos pés de uma tamargueira. E essa árvore é muito citada, sendo como lugar de refúgio, de descanso, né? Pense num deserto escaldante, à sombra de uma tamargueira, como deve ser bom. Nesses dias de calor aí, quem anda na rua, né? Quando vê uma arvorezinha, passa ali, que refresco que dá, não é? Como é bom uma sombra. Só dá valor à sombra quem está no deserto. E assim deve ser o homem que confia no Senhor, um manancial de bênção, de frutos, de sombras, de abençoar o próximo. Então, o homem que deposita a sua confiança em Deus, deixa de lado buscas fúteis, deixa de lado essa espiritualidade rasa e procura uma vida de profundidade espiritual. Deita suas raízes na profundidade para se abastecer de quê? Busca se alimentar do quê, o homem bendito? Da água viva, por mais profunda que ela esteja. E a palavra viva nós encontramos aonde? Na palavra do Senhor. O homem bendito não vive de migalhas, mas do banquete que provém da palavra do Senhor. Isso quer dizer o quê? Que é uma busca incessante pela maturidade na vida cristã. Ele não vive pondo a culpa nos outros, mas não receia quando vem o calor. Isto é, está dizendo o quê aqui? Que quando vierem as dificuldades, e elas virão, e elas vêm, então, apesar da dor, do sofrimento que possamos ter, a segurança quem é? É o Senhor. E o versículo aqui fala em sequidão, fala em ano de sequidão, ou seja, não é uma provação de um dia, mas um longo período de provação. Parece que não passa nunca, não é? Nós estamos naquela situação difícil, muitas vezes, e não acaba, e não acaba, e não acaba. Mas o crente bendito, firmado na palavra do Senhor e firmado no Senhor como esperança, não se desespera, mas confia nele. Deus não promete que não haveria desertos em nossas vidas, mas promete a água viva que rega a nossa raiz. Os desertos da vida, meus Deus, que Deus coloca para nós, para os nossos crentes, e todos passamos pelo deserto, se ainda não passaram, vão passar, é a escola de Deus, é a universidade do crente. É onde Deus nos treina para que possamos alcançar um nível maior, um nível superior, onde nós vamos aprender a paciência, a resiliência e a valorizar as bênçãos recebidas. É a escola de Deus que prepara o cristão para o futuro. E do deserto, nós saímos sempre melhores e mais fortalecidos. Mas o texto compara o homem bendito como árvore, que mesmo na sequidão, não deixa de dar frutos e nem sombra. Então o crente, mesmo na adversidade, sempre tem algo a ensinar alguém. O crente deve anunciar o Evangelho sempre, mesmo nas situações mais difíceis. Com atitudes, com meios, não só falando, mas com os seus atos de vida,
Aqueles que têm maturidade e profundidade espiritual continuam, mesmo nos momentos de crise, abençoando e ensinando os outros. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, versos 6 e 10, traz o seguinte versículo: entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Este foi um versículo que marcou a minha vida. Uma ocasião com o evangelista Cleverson, aqui da igreja, que depois se ordenou, já falecido Cleverson, nós fomos fazer uma visita. Eu fui junto com ele, com o presbítero, e ele ia fazer uma visita numa família que tinha perdido lá seu filho. Seu filho tinha um filho único, tinha morrido e tal. E esse foi o versículo que a mãe falou na hora. Estamos entristecidos, sim, mas sempre alegres em Jesus. E nós fomos edificados, nós fomos consolar e nós saímos consolados. Isto é, nós fomos ver uma família que de fato tinha profundidade espiritual, tinha maturidade espiritual. Nós, nessa busca de profundidade espiritual, nós nos edificamos. Mas, acima de tudo, nós temos que ficar prontos para edificar os outros. Porque edificando os outros, nós estamos glorificando o nome de Deus. E o nosso objetivo sempre é glorificar o nome de Deus. Amados, esse maravilhoso texto nos ensina muita coisa. O contraste entre o homem bendito e o homem maldito enfatiza um elemento essencial sobre a natureza da fé. A verdadeira fé cristã não se baseia em autoconfiança, mas na renúncia dela, transferindo a dependência das nossas forças para a onipotência de Deus. A verdadeira fé confessa: eu não posso, mas Deus pode, o meu Deus pode. A verdadeira fé está alicerçada única e exclusivamente em Cristo Jesus, a pedra angular. No Sermão do Monte, ele nos ensina que nós devemos construir sobre esta pedra, sobre a rocha. Amados, escavar na areia é fácil. Agora, para fazer um alicerce na pedra, é bem mais difícil. É mais árduo, é mais trabalhoso, tem custos. Mas a tempestade virá para todos, é isso que Jesus está dizendo. E é nessa tempestade que vem para todos que a religião de aparência desmorona e não prevalece. Vai prevalecer o crente que estiver firmado com profundidade na rocha, que tem suas raízes profundas na palavra de Deus, que está firme e seguro. A segurança, Jesus fala isso, que esta segurança de estar em cima da rocha é para quem? Para quem ouve e pratica a palavra de Deus. Não adianta ouvir apenas, não adianta vir na igreja, ouvir a palavra de Deus e ir embora da igreja. Mas ouviu, tem que praticar. Só resiste quem ouve e pratica. Não basta apenas frequentar a igreja, nem subir no monte, nem pular no culto ou falar qualquer outra coisa. Isso não serve para nada. Jesus aqui está falando que isso não serve para nada. Eu tenho que estar firmado na rocha. É preciso viver Cristo. E assim como a tamargueira, esse exemplo da tamargueira, as nossas raízes estarão então firmes na profundidade da rocha, se alimentando da água viva de Deus, e por isso nós resistimos, seremos homens benditos. A confiança em Deus, meus amados, é um ato de adoração que sempre reconhece a absoluta soberania de Deus e nos leva à rendição diante dos pés do nosso Redentor Jesus Cristo. Sem isso, nós não somos nada. Amados, que essa reflexão possa refletir em nossas vidas, começando por mim, e que nós não nos afastemos da busca constante
dos ensinos precisos, preciosos e fundamentais da palavra de Deus, que nos conduzem sempre. Deus sempre nos conduz para a fonte maior, a fonte de água viva. Amados, que Deus nos abençoe neste domingo. Oremos. Santo Deus e Pai eterno, nós te agradecemos, Senhor Deus, pelo privilégio e oportunidade de estar na tua casa. Te agradecemos pelo teu ensino, Senhor Deus. Mas te agradecemos também, Senhor Deus, pelos homens valorosos, ó Pai, que tu usastes durante toda a história, Senhor Deus, para que pudesse estar registrados os ensinos na tua palavra. Homens que foram inspirados por ti mesmo, Senhor Deus, e que deixam para nós, Senhor Deus, ensinos valiosos, ó Pai, que servem para as nossas vidas como luz, para que possamos seguir então diante de ti, Senhor Deus, e que possamos todos, ó Pai, ser homens benditos diante do Senhor. Amém. Que Deus nos abençoe. Estamos encerrando o nosso culto público. Quero convidar